2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, perdão. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Glória a Deus. Vamos ler. Preste bem atenção nesse versículo, igreja. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Poder sentar dando glória a Jesus. Aleluia. Nesta noite eu quero chamar a atenção da igreja para falar um tema sobre o julgamento do crente. Diga após a minha pessoa: o julgamento está fraco. Vamos novamente. O julgamento do crente. Amém. Nós já falamos aqui sobre o arrebatamento da igreja, e eu queria até terminar, mas observei e faltou somente 2 pontos. Então não vai haver uma necessidade de nós terminar, pois o que já foi falado acerca do arrebatamento, nós já tivemos pelo menos a noção como será o arrebatamento da igreja. E nesta noite nós vamos falar sobre o julgamento do crente, que será depois do arrebatamento da igreja. Esse julgamento do crente vai suceder depois que nós tivermos um encontro com Cristo lá nos ares. Depois que o Senhor ressuscitar os mortos e transformar os seus corpos, e também transformar os corpos daqueles que estão com vida quando esse fenômeno acontecer, tanto os mortos que serão ressuscitados primeiro, tantos nós, os que estamos vivos, os corpos serão transformados, como eu já falei na doutrina sobre o arrebatamento da igreja, e junto nós vamos se encontrar com o Senhor nos ares. Lá vamos diretamente para o tribunal de Cristo. E é nesse tribunal de Cristo que vamos ser julgados pelas obras cometidas, praticadas aqui nessa terra, enquanto nós estivermos com vida, sendo peregrino aqui nessa terra. A Bíblia ensina que os crentes terão um dia de prestar contas ante o tribunal de Cristo, de todos os seus atos praticados por meio do corpo, sejam bons ou maus. No tocante a esse julgamento do crente, segue-se o estudo de alguns de seus pontos. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com a igreja é: todos os crentes serão julgados. Não haverá exceção. Vou repetir: todo crente será julgado. Não vai haver exceção para ninguém. Abra a sua Bíblia, Romanos capítulo 14, versículo 10 e o 12. Aleluia. Romanos, carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja que estava em Roma, no capítulo 14, o versículo 10 e o 12. Quem achou? Vamos ler a palavra.
capítulo 14, versículo 10, aos Romanos, diz assim: você, porém, porque julga o seu irmão? E você, porque despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Versículo 12. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de quem? De Deus. Então, o que Paulo está ensinando à igreja em Roma é que não haja uma perseguição entre irmãos aqui na terra para julgá-lo ou condená-lo. É bem verdade que onde tiver um pecado tem que ser tratado, tem que ser trabalhado para que a pessoa venha abandonar o pecado, a pessoa venha ser restaurada, mas isso não dá o direito ao crente de julgar, de apontar, de querer ser melhor do que o outro, se colocar no lugar de juiz para julgar. O versículo 10 lido, você viu, escutou na realidade que você, porém, que julga o seu irmão, observa, e você, por que despreza o seu irmão? Ou seja, além de julgar, despreza. É duas coisas arriscadas na vida do cristão, porque essa autoridade ou essa autonomia Deus não delegou à igreja. Deus não deu a nenhum de nós. Porque não devemos julgar e nem devemos desprezar. Olha a resposta do versículo. Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Então quem julga, quem aponta, quem detona, quem fala mal, vai dar conta diante de Deus naquele dia. Quem está me entendendo aqui? Vai dar conta. Eu posso até chegar, eu vou me comparar agora com o membro dessa igreja. Eu posso ver o errado e chegar perto do meu bispo e falar para ele que eu vi uma pessoa praticando tal ato? Pode. É pecado isso? Não. A sua intenção qual é? Não é o melhor da igreja? É. É o melhor do corpo de Cristo? É. Então você está falando ao bispo para que haja uma solução para aquele negócio. Então até aí não há perigo nenhum. O perigo é você sair de mim e dizer a todo mundo, e ainda julgar e depois desprezar. Aí é onde está o perigo. Quem está entendendo? Não é eu que estou falando apenas, eu estou apenas repassando o que está escrito. Porque o versículo 10 já afirmou isso para nós. E o 12 diz: assim, pois, cada um de nós prestará. Você não vai prestar conta do irmão A. Você não vai prestar conta a Deus da irmã B. Você vai prestar conta de si mesmo. Você vai prestar conta dos seus atos diante de Deus. Quem está entendendo? Assim, pois, cada um de nós prestará conta de si mesmo diante de Deus. Quando diz cada um de nós, está no plural. É todos. Todos crentes. Veja aí 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. Louvado seja Deus. O versículo 12 ao 15. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12 ao 15. E se vamos lá. E se o que alguém edifica sobre fundamento é ouro, é prata, é pedras preciosas, madeira, feno ou palha, eu preciso que você acompanhe na Bíblia. E as crianças? Vamos sentar? Vamos lá.
Acompanhe na sua Bíblia, por favor. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12 ao 15. E se o que alguém edificar sobre fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Eu vou explicar primeiro esse versículo aqui. Paulo está ensinando a igreja em Corinto para que os crentes precisam analisar as suas obras que estão sendo edificadas sobre o fundamento. O fundamento que Paulo está falando é Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso firme fundamento. Aí Paulo está pedindo para que cada um observe como está sendo praticada neste fundamento, que tipo de obra é a sua e a minha. Aí Paulo compara, observa, ele compara as nossas obras com ouro, com prata, com pedras preciosas. Até aqui tudo bem. Essas três obras aqui serão aprovadas por Deus. Ok? Obras que está na semelhança de ouro, prata e pedras preciosas, obras que vão ser recompensadas pelo Senhor. Porém tem outros três tipos de obras que vai ser reprovada pelo Senhor. Não vai ser aprovada, vai ser reprovada. Essa aqui, ó, madeira, feno e palha. Então temos aqui três tipos de obras que mostra a aprovação de Deus, e temos aqui três tipos de obras que são reprovadas por Deus. Vamos ler mais. Aleluia, Jesus. Versículo 13. A obra de cada um se tornará manifestada, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Deus permitirá que as nossas obras sejam provadas, para depois Ele aprovar se realmente as nossas práticas aqui são verdadeiras, são fiéis, são do agrado de Deus, ou se são com falsidade, com ódio, com ira, ou se faz apenas para demonstrar que está fazendo, mas dentro está com raiva, está fazendo e não está gostando. Tudo isso aqui vai ser revelado naquele dia. E outra, as obras que forem aprovadas, a pessoa vai receber recompensas, vai receber galardões, vai receber dádivas que o Senhor já reservou para aquele dia. Mas as obras que forem reprovadas pelo Senhor, o crente não vai ter nenhuma recompensa. Vamos ler mais para você entender. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá o quê? Receberá o quê? Galardão. Galardão ou recompensa. Mas para receber esse galardão ou recompensa, é necessário que aquilo que alguém edificou sobre o fundamento, ou seja, aquilo que alguém praticou sobre Cristo ou em Cristo, precisará permanecer depois que vir o fogo da aprovação. Se não permanecer, a pessoa não vai ter recompensa. Versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, aí eu te pergunto, o ouro se queima? Igreja, ouro se queima? Não. Prata se queima? Não. Pedras preciosas se queimam? Não. Então, quando viu o fogo da aprovação, as obras que estão sendo semelhantes a prata, ouro, prata e pedras preciosas, elas não vão se queimar, não vão desaparecer. Elas vão ficar para o crente ser recompensado. Significa que as obras praticadas aqui, nesse firme fundamento que é Cristo, as obras foram legítimas, foram verdadeiras, foram reais. Então vão todos ser recompensados pelo Senhor. Porém, se elas forem queimadas, por que serão queimadas? Porque madeira não pode ver fogo. Observa os três tipos que não pode ver fogo: madeira, feno e palha. Vão virar cinza.
O que eu quero expressar essa palavra é que vão ser reprovadas. E o crente não vai receber recompensa e nem galardão. Isso perante todo crente, irmão. Onde tiver um crente que foi arrebatado, milhares e milhares, porque os crentes do arrebatamento não é só os de hoje, é os que já morreram no Senhor. São milhares de pessoas ali naquele lugar, porque isso vai ser publicamente. Todos vão estar presentes. E o nervosismo vai ser grande. E o medo. Medo de quê? De ser reprovado. Um dia o pastor Eliseu Rodrigues falou até sobre isso, que naquele momento vai ter, as pessoas vão ter como tipo de um nervosismo na hora do tribunal de Cristo. E alguém que não entendeu até questionou: como é que a pessoa vai subir no arrebatamento da igreja, e já que subiu no tribunal de Cristo vai ter algum nervosismo? Vai ter algum medo de quê? Se o medo ficou aqui, ele não quis dizer medo pelo esse corpo mortal que a gente está vivendo. É o temor que vai ter lá diante do Senhor. Porque quando a gente vai querer ser aprovado por Ele, e se nós ser reprovado por Ele, a quem for reprovado vai ficar envergonhado. Vai ficar envergonhado perante a multidão de milhares e milhares de crentes que vão estar lá. Ok? Quem está entendendo? Glória a Deus. Eita Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, nós lemos, eu quero ler aqui de novo. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem, ou mal. Aleluia. Abra também a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14. Eclesiastes, que fica depois de Provérbio, capítulo 12 e o 14. Quem achou? Amém. Olha o que está escrito. Eclesiastes capítulo 12, verso 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão Encoberto. Como é que está escrito aí, hein? Encoberto. Encoberto. Aqui está escrito escondidas. Que sejam boas, Ou mal. que sejam mal. Quando é que Deus vai trazer isso em juízo? Em primeiro lugar vai ser no tribunal de Cristo para nós crentes. E depois ele vai trazer em juízo, lá no juízo final, com a segunda ressurreição dos ímpios, para julgar eles. De forma que eu quero deixar bem claro que quem é subir no arrebatamento da igreja não vão voltar mais. Não vão perder a salvação. Não vão perder a salvação. Mesmo que as obras sejam reprovadas, não perde salvação. O texto está falando que vai perder galardões. Vai perder recompensa. Sabe o que Jesus diz lá em Apocalipse? E os que vencerem, dar-te-ei. Aí começa a dizer o que vai dar. Vai sentar no meu trono comigo. E ele fala de muitas recompensas, não fala? Então o crente vai perder aquilo ali. E vários tipos de galardões eles vão perder. Vão perder recompensa. Quem entende? Glória a Deus. Glória a Deus. Segundo ponto que eu quero compartilhar com a igreja. Esse julgamento ocorrerá quando Cristo vier buscar a sua igreja. João capítulo 14, versículo 3. Veja aí. João 14 e o 3. Evangelho do Nosso Senhor Jesus, segundo escreveu o apóstolo João 14 e o 3. Diz assim o texto: e quando eu for preparar lugar, voltarei e o receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Então é depois desse versículo aqui, glória a Deus, acontecer na vida do crente. Porque a partir do versículo 1, o 2 e o 3
de João 14, Jesus está falando sobre o arrebatamento da igreja. Que ele foi preparar lugar, mas vai vir buscar o seu povo. Glória a Deus. Depois que ele buscar, aí onde vai acontecer o tribunal de Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4. Versículo de número 14 ao 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14 ao 17, diz assim: Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia deles os que dormem. Os que dormem são aqueles que já morreram. E pela palavra do Senhor, ainda lhe declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Ou seja, nós não vai primeiro do que os que já morreram em Cristo. Ó 16. Porque o Senhor mesmo dá da sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ouvido a voz do arcanjo, o ressoar a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O 18 não está não, mas eu vou dizer: portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. É um consolo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então a igreja está ciente que isso vai ocorrer depois do arrebatamento. O terceiro ponto que eu quero compartilhar com a igreja é: o juiz desse julgamento é Cristo. Veja aí na sua Bíblia, João capítulo 5, versículo 22. Quem é o juiz? Jesus. Eita glória. Aleluia. Quem será o juiz, igreja? Cristo. Esse Cristo que nós servimos a Ele hoje, Ele é o que hoje? É advogado. Ele é advogado das causas perdidas. É nele que nós confiamos, é nele que nós buscamos, e Ele sempre trabalha ao nosso favor, ao nosso benefício. Só que naquele dia, depois do arrebatamento da igreja, Ele não será mais advogado. Ele será o quê? Juiz. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Esse Jesus que conhece o seu lado forte e o seu lado fraco, Ele será juiz. Ele que conhece tudo hoje, Ele será o juiz lá. Então não tem como. Não tem como Ele não estar ciente. Apesar, além dele já é Deus, Ele é Deus, sabe todas as coisas, mas também Ele sabe que a causa que Ele está resolvendo nossa hoje, Ele lá é juiz para julgar as nossas obras. Então por isso a causa que Ele resolveu hoje, minha e tua, para nos libertar do pecado, é bom ficar realmente liberto. Ele lá vai ser juiz. Veja aí no texto, João capítulo 5, versículo 22. E o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento a quem? Ao Filho. Ao Filho. Ele será o juiz. E vai julgar nós quando nós formos arrebatados. Vai julgar todas as nossas obras praticadas por meio do nosso corpo. O bom, o ruim, ó. Glória a Deus. Aí, antes de eu entrar no quarto ponto, eu quero fazer uma pergunta. Fala assim para o seu irmão. Diga: irmão. Irmão. Meu Deus do céu. Vamos melhorar essa fala? Diga assim: irmão. Irmão.
O que é que tu anda fazendo com teu corpo? O que é que tu anda fazendo com o teu corpo? Diga, vigia, irmão. Vigia, Tu vai dar conta. vai dar conta. Eita glória. Aleluia. Oh, glória a Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Eu não sei que nesse momento tem algum crente que gosta de tomar uma cervejinha escondido. Vai dar conta, meu filho. Aquela cachaçinha escondido. Tá entendendo? Aquele trato de maconha escondido. Vai dar conta, vai dar conta. Tá entendendo? Às vezes dentro da igreja caladinho sendo efeminado. Vai dar conta, meu filho. Dentro da igreja caladinho sendo lésbica. Vai dar conta, meu irmão. Observe o que é que você está fazendo com o seu corpo. Aleluia. Vai dar conta. Bispo, e os pecados confessados? Ele não vai lançar em rosto. Todo aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Não é pecado que vai ser lançado em rosto lá. Pecado confessado e deixado, abandonado, ele não vai lançar em rosto. Glória a Deus. Mas pecado... Aleluia. Mas coisas escondidas. Aí eu quero abrir um parênteses aqui nesta noite, para a gente não sair daqui confundindo as coisas. Eu quero dizer que pecado para a morte, sem ser confessado, guardado, abafado, encoberto, o crente não vai subir no arrebatamento da igreja. Não sobe, porque a alma está manchada e guardou. Não é esse tipo de obra que o texto está falando aqui. O texto está falando aqui de práticas falsas. Alguém faz para se aparecer. Outro faz, mas faz com raiva. Outro faz, mas faz murmurando. Outro se sai bem de fininho para não fazer nada. Aleluia. Vai dar conta a Deus naquele dia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo Deus, Jesus. Outro vê o irmão morrendo, trabalhando e sai bem de pontinha de pé para não ajudar em coisa nenhuma. Vai dar conta a Deus, porque a obra não é do bispo, a obra não é da bispa, a obra não é do ministério, a obra é de Cristo. E todos têm o direito de trabalhar na obra. Vai dar conta e vai perder galardão. Aleluia. Não tem também o crente, chama e enxuga. Sanguessuga. É sanguessuga. Sanguessuga. É aquele que vê tu trabalhando sozinho. Tá vendo nada? Aí o Senhor. Tô notando? Meu Deus. Aleluia. Mentir. Justificando com mentira. Dibrei o bispo. Tu dibrou a tu mesmo, criatura. A mim não. O que é verdade vai ser declarado que foi verdade. Mas o que está sendo com mentira vai ser mostrado que está sendo com Mentira. Aleluia, Jesus. Aqui alguém pode achar o bispo dizer assim: deixa de ser mentiroso, irmão. Oxe, vou congregar nessa igreja mais nada. O bispo diz na minha cara que eu sou mentiroso, mentiroso. Aí lá naquele dia o juiz do juiz, ele, Jesus, olha, tu era muito mentiroso, não era não? Hã? Agora eu quero quem vai olhar para ele e vai dizer: por que o senhor falou isso? Mas bispo, então, mesmo eu mentindo eu vou subir? Não. É se você, vamos dizer, tu não sabe nem o dia do arrebatamento da igreja. Tu trabalha em cima de mentira. Aí tu vai se arrepender. Aí por conta do teu arrependimento e deixou a mentira, aí tu sobe. Mas quando chegar lá, vai estar escrito: as obras que foram tudo com mentira. As falas que foram tudo com mentira. Mulher que mente para o marido, marido que mente para a mulher, a igreja, ovelha que mente para os líderes, ministério que mente para os líderes. Vai estar tudo lá, meu irmãozinho. Ninguém vai escapar, não. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eita Deus. Vai estar tudo lá. Aleluia. Aleluia. Quarto ponto. A Bíblia fala do julgamento do crente como algo sério. Presta atenção. A Bíblia fala do julgamento do crente como algo sério e solene. Vírgula. Deixa eu falar uma coisa para ti aqui.
Por que que existe esse assunto que o Espírito Santo achou por bem a colocar no coração de Paulo para que o apóstolo pudesse escrever sobre ele, para que o mesmo pudesse passar para a igreja de Cristo? A resposta é essa. É para que todo crente leve a sério esse assunto. Não leve a brincadeira. Leve muito a sério. Momente, porque inclui para este a possibilidade de danos ou perda. Por que é que eu tenho que levar a sério esse assunto, bispo? Resposta é essa. Porque esse assunto que você está aprendendo nesta noite vai mostrar para você acerca de danos e de percas que a pessoa vai ter mesmo depois que for arrebatado. Glória a Deus. Ninguém vai entrar no céu antes de passar por isso aqui. O tribunal não vai ser no céu. Aí você antes de entrar lá, ser nos ares. Não é lá dentro não. É lá em cima. O lugar ele já, quando nós subir, já está esperando a gente. Para ser julgado. Aleluia. Vai ver se o bispo fez a obra com amor, vai ver se o bispo fez a obra com verdade, vai ver se o bispo foi legítimo, vai ver se o bispo foi verdadeiro. Até na minha mente ele vai me julgar. Vai ver cada passo meu, cada palavra minha, cada incentivo meu. E Aleluia. seu também. Aleluia. Glória a Deus. E seu também. Esse assunto é para a gente ficar feliz. Glória a Não é Deus. triste não. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia. 1 Coríntios 3 e o 15. Nós falamos sobre ele, mas como foi algo com mais versículo. Mas dessa vez é só 1 Coríntios 3 e o 15. Olha o que diz aí. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá o quê? Sofrerá o quê? Detrimento. Aqui diz dano, porque a minha NAA, mas a tradução corrigida é detrimento. Detrimento e dano é a mesma coisa. Detrimento, dano, perca é a mesma coisa. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Olha aqui. Ele vai ser salvo, ela vai ser salva, mas vai haver perca, vai haver dano, vai haver detrimento. A palavra detrimento também, a ideia é uma vergonha imensa que alguém vai passar. Vergonha. É como se é a mesma coisa que ele vai chamar a sua atenção, mas dessa vez no meio de milhares e milhares de gente. É milhares de gente em volta, um trono no meio, do mesmo formato que tem o juiz da terra, só que claro, lá em cima, algo incomparável, e na frente dele a pessoa em pé, e todo mundo com os olhos em você e no juiz, que é Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. E ali vai ser colocado em clara tudo que a gente fez aqui. Aleluia. Glória a Deus. Ele vai parabenizar você e honrar você com aquilo que você fez de certo. E vai lhe dar galardão. Todo investimento que você faz na obra, todos os detalhes que você capricha para fazer o melhor da obra, você vai ser parabenizado pelo Senhor. Aleluia. Ele vai olhar para você e vai lhe elogiar. Oh, glória. E vai entregar Aleluia. galardões que para você está Glória a reservado lá. Deus. Aleluia, Jesus. Mas se no meio dessas obras tem algumas que não foram verdadeiras, mesmo daquele que fez tanta coisa certa e teve alguma que não foi verdadeira, Aleluia. vai passar Glória a Deus. por vergonha. Aleluia. Vai passar por Vergonha. vergonha. Porque da forma que ele vai elogiar, da mesma forma ele vai repreender e exortar. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Aleluia.
Glória a Jesus. Veja aí. Aleluia. 2 João, 2 João, versículo 8. É lá perto do Apocalipse. 2 João, o capítulo 1, versículo 8. Veja aí. Glória a Deus. Aleluia. Fica bem pertinho do Apocalipse. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Veja aí na sua Bíblia. O que é que o apóstolo João está passando para a igreja? Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço. Olha aí. Para eu e você ter cuidado, para a gente não perder o nosso trabalho que a gente tem se esforçado na obra de Deus. A gente deve ter cuidado para não perder esse esforço. Me diz aí, o que é que você pensa de você investir e depois você perder todo o seu investimento? De você suar, batalhar e no final não dá em nada, você perder tudo. Você fica feliz ou fica triste? Triste. Triste porque você perdeu o seu esforço. Então é isso que ele está dizendo. Tenha cuidado para não perder aquilo que você fez com tanto esforço e lá você perder. Eu quero perguntar à igreja evangélica de Jesus Vida. Esse assunto é sério ou não é? Então quando você fizer alguma coisa para Deus, faça com verdade, com amor, com dedicação. Aleluia. Naquele dia os obreiros vão ficar chocados, perplexos, boca aberta. Por quê? Porque quantos cultos não perderam dizendo que estava doente e não estava? Meu Deus. E na realidade a doença não era carnal, era espiritual. Meu Deus. Era coisa espiritual. Estou doente. E sendo espiritual. E não busca ajuda. Quantos não vão ficar decepcionados naquele dia? E detalhe, eu quero abrir outro parênteses aqui, quero dizer. E se subir? Porque para subir tem que deixar a mentira. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Obreiros são espelho da igreja. A igreja se espelha no obreiro. E tem membro mais forte do que obreiro. Tem membro mais posicionado a realizar a obra do que obreiro. Tem membro mais dedicado do que obreiro. Aleluia, Jesus. Espelho manchado, ou até trincado, que não serve para servir como espelho, vai dar conta naquele dia, Deus. Vai dar conta. E vai ficar decepcionado com o que o Senhor vai falar. Eu sempre tive um propósito no meu coração. Sofra eu, mas a obra de Deus não. Mas tem obreiro que diz, sofra a obra, eu não. Vai se decepcionar naquele dia com o Senhor. É forte essa palavra? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Veja aí. Outra coisa também que vai acontecer com o crente assim. De ficar envergonhado diante dele na sua vinda. 1 João capítulo 2, versículo 28. 1 João, ainda bem pertinho desse livro aí que você leu. É um livro antes. Capítulo 2, versículo 28.
Deus. Olha o que diz aqui. Aleluia, Senhor. 1 João, capítulo 2, versículo 28, diz assim: e agora, filhinhos, permaneçam nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nós afastar dele no dia da sua vida. Presta bem atenção nesse versículo, igreja. Presta bem atenção. E agora, filhinhos, João sempre tinha uma maneira carinhosa de falar com a igreja. João é o discípulo conhecido como discípulo do amor. É por isso que em muita escrita dele, ele sempre pronuncia com a igreja essa fala: filhinhos. Então ele está dizendo: e agora, filhinhos, permaneçam nele. Permaneçam em quem? Permaneçam em Cristo. Aleluia. Para que, quando ele se manifestar, quando ele voltar, quando ele vier buscar a igreja, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vida, para que não aconteça o fato de acontecer uma separação entre você e Jesus quando ele vir buscar a sua igreja. É necessário você se permanecer firme nele, firme nele, para que nenhum de nós venha ser envergonhado naquele dia. Porque naquele dia ele não vai levar mentiroso, naquele dia ele não vai levar fofoqueiro, naquele dia ele não vai levar amante do pecado, naquele dia ele não vai levar pessoas que estão brincando com a palavra dele, naquele dia ele vai levar os sinceros, os que estão de verdade trabalhando na sua obra. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus Cristo. Crente tomador de cachaça, escondido tu vai ficar. Deus não vai te levar, porque você é um alcoólatra, você precisa se converter. Aleluia, Jesus. Aleluia. Você precisa se converter Glória a e pedir ajuda. Não justificar a ajuda, que crente pode beber isso, crente pode beber aquilo, crente só pode beber refrigerante e água, rapaz. Vai te converter. Aleluia. E tenha cuidado no refrigerante, porque ainda é contra a saúde, para não exagerar, que a gente gosta tanto. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Justificando o que é errado e ainda passando para o povo. Santo e eterno Jesus. Deus Todo-Poderoso. Crente que vai para motel escondido. Lindo não sabe, ninguém sabe, ele está lá saindo, marcando o dia para ir para o motel. Tu vai para o inferno, criatura, se tu não se converter desse pecado, de você é doente. Você precisa procurar ajuda. Vai confessar seu líder, os seus adultérios e a sua prostituição. Vai confessar para não ir para o inferno após a morte. Glória a Deus. Aleluia. Santo Deus. Gosta de um motel e está esperando a volta de Jesus. Eu sei qual é a volta de Jesus que tu está esperando. Glória a Deus. Gosta de escandalizar o evangelho para que o povo fale mal do evangelho de Cristo e está esperando a volta de Jesus. Eu sei qual é a volta de Jesus que tu está esperando, criatura. Tu está esperando é ficar quando ele vir buscar a igreja. E você vai passar pela grande tribulação. E você vai ver o couro descer na grande tribulação. Oh, eita, babá, surei, barabá. Glória a Deus. Aleluia. Ele é o poderoso. Aleluia. Ele hoje é advogado, igreja. Aleluia, se apega a ele, chora nos pés dele. Não tem causa no mundo que ele não resolva, viu, irmã Jéssica? Não tem causa no mundo que o nosso advogado não possa resolver. Glória a Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Agora, brincar com ele é demais. Brincar com ele é demais. Amém, Sobrabá. Namorar escondido, viu, moça? Namorar escondido, ficar escondido, se enfrentando, se ralando, tá entendendo? E pai sem saber, pastor sem saber, ninguém sabe. E tu, pelos escuros, namorando escondido, igual a ímpio, tu não vai subir no arrebatamento da igreja. Tu vai ficar para pagar teu preço. Se converte não. Aleluia. Se converte não. Aleluia, Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Tu és o Todo-Poderoso. Santo Deus de Israel. Até quem entra na escala de igreja e mente para não tirar a escala, vai dar conta a ele.
Está na escala em mente para não tirar a escala. Vai dar conta ele. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Da Maia Shaiki Amassa. Aleluia, Jesus. Espírito Santo. Glória a Deus. Venha de misericórdia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu posso ser odiado. Eu posso ser amado. Mas o que Deus colocar nessa boca para eu falar, eu falo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Porque é para o teu bem. E ai de mim se eu não falar. Quem pagar sou eu. Aleluia. Aleluia. Não tenha desviado, né? Que praticou um pecado escondido. E o Espírito Santo se entristeceu. E não deu mais força a ele para ele ir para a igreja. Porque a quem dá força para ir para a igreja, ele anda entristecendo. Aí para se justificar, sai da igreja. E diz a culpa é de João, de Pedro, de Tiago, de Paulo, de Apolo, de todo mundo. Mas não tem coragem de confessar. E vai para o mundão. Vai dar conta a Deus, rapaz. Aleluia, Jesus. Vai dar conta a Deus que Deus viu que nem foi Tiago, nem foi Paulo, nem foi Pedro, não foi ninguém. Foi o teu pecado mesmo doméstico. Pecadinho escondido, que ninguém sabe, ninguém viu. Mas ele, ó, Aleluia, Jesus. Jesus. viu Glória a Jesus. Aleluia. e sabe de todas as coisas. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai dar conta. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Estou com 22 anos de crente. Nunca deixei a igreja por causa do cara feia. Quem tiver suas caras feias, eu já estou ciente. Anda chupando limão, irmão. Mas rapaz, vou sair da igreja com a cara feia. Ou chupou limão ou um dente caiu. Tá banguela e não quer abrir os dentes para mim. Oxi. Não se entristeça, meu irmão, porque alguém olhou para você com a cara feia. Você passou e deu um cochichado. Não, meu irmão, é a sua cabeça. Desse jeito. Aleluia. Jesus conhece a sua vida. Glória E quem está a lhe Deus. julgando é que vai pagar o preço. Aleluia. Aleluia, Jesus. Agora também tem uma coisa. Se aquilo que está sendo falado da tua vida for verdade, e tu dizendo é mentira, é calúnia, é isso e é aquilo, e sendo verdade, se prepara que repapé é tu. Aleluia. Porque não é julgamento não, é o que está acontecendo. Agora se for julgamento, quem vai pagar o preço é quem está julgando. Que Deus não deu direito a ninguém para ser juiz. Aleluia, Jesus. Jesus. Quando alguém diz, estou passando por uma calúnia, então dá graça a Deus, criatura. Jesus também passou. Estou mentindo contra a minha vida, dá graça a Deus, Jesus mentiram também contra a vida dele. Agora se é verdade, meu pai. Quem está entendendo? Glória a Deus. Então João alerta para que a gente não venha ficar envergonhado. É mais ou menos assim. Esse tanto de gente que está aqui. Aí o bispo daqui de cima diz assim: ei, irmão fulano, fique de pé aí. A pessoa já vai ficar. Não vai, fica de pé, mas não fica tão seguro, né? O que é que vem lá do bispo? Não fica tão bem. O que é que vai vir lá? Aí o bispo vem aqui, confessa logo aquele negócio lá. Oxi, pronto. Se ele sofrer de coração, dá um peripato. Só que lá tem isso não. Josias Severo, abre o livro das obras desse cidadão aí do céu. Fala aí, o que é que tem dele aí? Ô, meu irmão, assim aí isso é isso, irmão. Aí tu faz assim, ó. Uma multidão que não tem fim, olha. Em volta. E na frente ele e os anjos. Aleluia, Eita. Jesus. Então esse assunto vale para que nós andamos melhor no caminho estreito. Se você já é crente, seja mais crente ainda. Não é? Ajuste os pés, firme os pés, mais ainda. Para que quando for naquele dia,
a gente abrir o sorrisão no canto da orelha para receber o nosso galardão. Quem pode dar para Deus, Senhor? Glória a Deus. Lá, máscara de falsidade não vai ter resistência. Vai ser arrancada. Marido que caiu em adultério por causa de mulher. Porque a mulher não quis ser mais mulher para ele. Não quer fazer o papel dela. Quem caiu foi ele, não foi eu. Tu vai dar conta também, coisa ruim. Tu vai dar conta porque tu não está fazendo o teu papel. Mesma coisa é um homem. O homem que não quer fazer o papel dele vai dar conta também naquele dia. Não vai escapar ninguém. Aleluia. Naquele dia não vai. Porque tem momento que a gente encontra um assunto que fica difícil de ter o discernimento. Só a misericórdia de Deus para dar o discernimento para a gente. Porque vai no lado, um lado aponta fulano, vai no outro, o outro aponta Beltrano. Aí vai no outro dia porque fulano faz, vai no outro porque fulano quer fazer aquilo. Aí fica naquela situação. Naquele dia o Senhor vai olhar para ele ou para ela e vai dizer: você é errado assim, você é errado assim. E acabou. Pronto, tá lá. Aleluia. Glória a Jesus. É melhor se acertar aqui. Não espere para se acertar lá não, porque para se acertar lá vai ser tarde. Se acerte aqui. Glória a Deus. Quem está entendendo? Aleluia. E outro, irmão, está escrito na palavra que nos últimos dias vai ter homens amantes de si mesmo. Quando a palavra de homem só não está colocando exatamente para o homem, está colocando, generalizando, é homem e mulher. Amante de si mesmo, irreconciliáveis, não quer reconciliação de jeito nenhum. São casais que não se reconciliam. São irmão em Cristo que não quer se reconciliar com o outro. Pessoas irreconciliáveis. Jesus não vai levar ninguém que não gosta de se reconciliar. Pessoas irreconciliáveis, que não tem acordo de paz, que não tem concordância. Não vai subir no arrebatamento da igreja esse tipo de gente. Aleluia, Jesus. Não vai subir. Glória a Jesus. Até as contas atrás, se você está bem justo, direitinho hoje, mas lá atrás passou por certa situação que não teve acordo, que você era irreconciliáveis, mas hoje você está bem, está caminhando bem, você vai subir porque você se arrependeu. Mas ainda lá vai dar conta daquele desacordo que você não quis, do que ficou para trás, para perder galardão e ainda passar por vergonha. Glória a Jesus. Aleluia. E sabe qual é o agente disso tudo que prejudica a nossa vida? Coração endurecido. Porque servo de Deus tem que ter o coração quebrantado. Serva do Deus Altíssimo tem que ter o coração quebrantado. Quem tem o coração endurecido são filhos do diabo. Aleluia, Jesus. Como a Bíblia diz, os filhos de Deus têm que ter o coração quebrantado. E o que é coração quebrantado? Pessoas fáceis de entrar em paz, fáceis de fazer acordo sincero, fáceis de se reconciliar, Glória a Jesus. Aleluia. fáceis de se quebrantar. Quem está entendendo? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Também vai ser queimado o trabalho de toda a sua vida. 1 Coríntios capítulo 3. Veja aí. Aliás, 1 Coríntios capítulo 3. Versículo 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3 ao 15. A obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Esse versículo aqui é o seguinte: você sabia que já tem obras de crente sendo provada aqui nessa terra por fogo da tribulação? Deus permite tribulação na vida do crente
para que as obras dele se manifestem, se é verdadeiro ou não. O crente que não está bem com Deus, se é um crente falso, quando a tribulação aperta, a primeira coisa que ele faz é deixar Jesus. É se esfriar na fé, não querer vir mais para a igreja. Por quê? Porque as obras praticadas dele ou dela não é legítima. Então o fogo da tribulação já traz aprovação aí, para ver se é verdadeiro. Está fazendo da vontade de Deus ou não. Aqui, o dia, é o dia. Olha aqui o versículo. O dia a declarará qual é a tua obra e a minha. Quando a obra é verdadeira, tu é firme hoje, é firme amanhã, é firme depois. Vem o embate, vem o vento, vem a tempestade, vem a chuvada, mas você enfrenta, você ergue a cabeça, você atravessa, porque você é legítimo, você é verdadeiro e você é fiel. Nada te para. Ou cabeça erguida, ou cabeça baixa, ou sorrindo, ou triste, ou com o coração alegre, ou abatido. Mas você está glorificando o nome daquele que vive e que reina para todo sempre, porque você escolheu ele para viver na presença dele, aqui e lá. Você não desiste para nada. Aleluia. Mas quando a obra é falsa, não precisa vir uma grande tempestade. É só um vento. Se eu creio mais não. O que, irmão? Estava tão bem? Deixa mais não. Foi que houve, criatura? O dia a dia vai estar declarando as tuas obras e a minha. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Só os determinados, só os que perseveram é que vence. Glória a Deus. Só os crentes que têm propósito de ir até o fim é os que vencem. Porque tem a tribulação permitida por Deus, tem a tribulação que é levantada pelo diabo e tem a tribulação por consequência de atos de nossos pecados. 3 tipos de tribulação. Você precisa examinar qual é a tribulação que você está enfrentando. Se é que Deus permitiu para provar a tua fé, ou se foi a do diabo com raiva porque está vendo que você está fazendo a coisa de verdade, ou se é por conta de um pecado praticado seu e de repente levantou-se uma consequência contra a tua vida e se tornou uma tribulação pesada. Qual é o tipo de tribulação que você está passando? Só a tribulação de Deus é que traz a aprovação das nossas obras. Aleluia. Fogo da tribulação. É como um fogo que vem testar a nossa fé, testar a nossa prática diante de Deus. E tem crente que enquanto tudo está correndo perfeito para ele e para ela, é muita fidelidade. Meu Deus do céu, é fiel mesmo. Está tudo certo, não está faltando dinheiro, não está faltando comida, não está faltando nada. Aleluia, é tudo bênção, não é? É firme direto. Aí vem um tipo de aprovação, algo mexe em alguma coisa. Opa, quem é tu agora? A tua fé vai permanecer? A tua confiança vai permanecer? Você vai ficar firme ainda quando começar a ser testado ou testada? É isso que ele quer ver na tua vida e na minha. Aleluia. Porque você nunca vai ter responsabilidade com Deus se você abandonar Ele toda vez nas suas tribulações. Você nunca vai criar raiz, você nunca vai criar caráter, você nunca vai permanecer firme enquanto você não enfrentar as tribulações da vida. Glória a Jesus. É necessário para criar em nós um alicerce firme e sólido para nós nunca mais querer deixar o Senhor. E detalhe, a tribulação ela vem e passa. Agora quando ela passar, tu ainda está de pé? Glória a Deus. Vamos ser aprovados por Ele para receber nossos galardões naquele dia lá em cima, se nós aqui persevera. Diga seu irmão assim, persevere. Custa o que custar. Diga, custa o que custar. Seja determinado. Seja eternado. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Eu vou concluir
E na próxima dá para nós continuar, porque tem muita coisa aqui para nós terminar ela. Eu quero concluir aqui. Glória a Deus. Nós lemos em 1 Coríntios capítulo 13. Eu só quero ler aqui o 13 mesmo. Esse julgamento não é para a sua salvação ou condenação. É um julgamento de obras. Agora eu vou continuar. O versículo 14 e o 15. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá a recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Aleluia. O que é que o fogo de Deus faz na vida do crente? Purifica o crente. Glória a Nos Deus. purifica de todo pecado. O fogo do Espírito Santo em nós. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. E o fogo de Deus na nossa vida traz pureza também. Sim ou não? Então todavia o tal será salvo. Mas haverá dano, percas de galardões. Eu quero encerrar dizendo que só escapa naquele dia para subir no arrebatamento da igreja os que estão sendo fiéis de verdade. Glória a Deus. Glória a Jesus. Só os que estão sendo fiéis de verdade. E os que estão sendo fiéis de verdade têm que analisar cada obra que faz. Se ela é legítima ou se ela é falsa. Porque vai dar conta a Deus naquele dia. Quando estão entendendo, diga amém. Amém. Fique de pé.